Irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, é hora da liturgia da palavra. Liturgia dominical. É a liturgia para você que quer se antecipar aos textos que serão transmitidos nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Você quer saber antecipadamente o que vai acontecer? Você vem aqui nos meus endereços eletrônicos e vê a liturgia da palavra. São os textos que serão veiculados nas igrejas católicas no mundo inteiro. Nesse momento, vamos passar à liturgia de domingo, 19 de setembro de 2021. É dia de São Januário, um santo conhecido. São Januário. Domingo, 25ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o Glória, o Creio, a primeira semana do Saltério. É essa a orientação para o presidente da missa, da celebração. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura? Primeira leitura, leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 12 e do 17 ao 20. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o momento da leitura e também do canto do Salmo responsorial, o Salmo 54, versículos do 3º ao 4º, 5º, 6º e o 8º. O refrão é o versículo 6b. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Repitamos: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Repitamos: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 3º, versículo do 16 até o 3º versículo do capítulo 4º.
Portanto, nós vamos de um capítulo ao outro, do capítulo 3º ao capítulo 4º, do versículo 16 do capítulo 3º até o versículo 16 do capítulo 3º ao versículo 3º do capítulo 4º. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre nós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de nós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Quem era o maior? É o comentário de Santini. Ele começa perguntando quem era o maior. Vamos ver a reflexão dele. Em casa, após longa caminhada, Jesus pergunta aos discípulos o motivo da discussão que ouvira entre eles. Barbas de molho, eles se calam, pois sabiam da sua infantilidade ao discutirem sobre a própria importância. Parece que as pessoas continuam as mesmas.
preocupadas com a própria imagem, ansiosas por conseguirem atenção, glória, aplausos. Mesmo no espaço das comunidades religiosas, fala-se da importância de projetar uma imagem positiva, uma espécie de merchandising espiritual para atrair novos fiéis. É óbvio que o Evangelho se situa no lado oposto, aquele obscuro extremo ocupado por Francisco de Assis e sua pobreza, Teresa de Lisieux e seu apagamento, Oscar Romero e seu sangue derramado, Andrajos, silêncio e martírio. Eis a imagem que cabe aos santos. Este é o seu curriculum vitae. A criança que Jesus abraça neste evangelho é símbolo da pequenez que devemos buscar. A procura de grandezas abre as portas à ruína espiritual. Nas palavras de Isaac, o sírio, no século IX, o humilde sempre recebe a compaixão de Deus. Mas, desce mais baixo que tu mesmo e verás a glória de Deus em ti, pois ali onde germina a humildade, ali mesmo se espalha a glória de Deus. Se tens a humildade em teu coração, Deus te revelará sua glória. Despreza-te em tua grandeza e não te engrandeças em tua pequenez. Não busques ser honrado, pois estás cheio de feridas. Repele a honra e serás honrado. A honra foge daquele que corre atrás dela, mas a honra persegue quem a afugenta e pega a todos os homens a sua humildade. Olha, são palavras de Isaac o Sírio, do século IX, hein? Quanto esforço, quanto desgaste em nossas vidas, quando pagamos tributo à aparência, à imagem. Desde a dona de casa que impede o marido de comprar novas cortinas, já que a vizinha também comprou. Desde a nova... Deixa eu retificar esse texto aqui, essa parte. Desde a dona de casa que obriga, impele o marido a comprar novas cortinas só porque a vizinha também comprou. Até o adolescente que pede aos pais um tênis da moda 10 vezes mais caro que um calçado normal. As empresas da área de cosméticos veem o faturamento subir às nuvens, pois a propaganda convence os usuários do imperativo de sua aparência, mesmo que o melhor creme e o mais caro seja aquele produzido a partir da placenta humana em abortos programados. Olha, quem era o maior? Qual a paróquia mais procurada? Qual o templo mais monumental? Qual o CD mais vendido? Qual o pregador mais aplaudido? Certamente não deve ser Jesus Cristo, que assumiu a forma de escravo. Irmãos e irmãs, devemos refletir bem aqui nesse fecho do comentário de Santini. Quem era o maior? Qual a paróquia mais procurada? Qual o templo mais monumental? Qual o CD mais vendido? Qual o pregador mais aplaudido? Certamente não deve ser Jesus Cristo, que assumiu a forma de escravo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, conforme a Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 7º ao 8º. Com certeza, Jesus nunca foi o maior, no sentido que nós entendemos na vida mundana, né? Na vida secular. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor ampara os humildes. Salmo 147, versículo 6º. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade as imagens que estão nos meus endereços eletrônicos. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Utilize à vontade, porque a ordem é de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Não foi isso que Jesus disse? Então, é isso que eu quero fazer. Mas o texto a seguir
escrito pelo padre Evaldo César de Souza, que é missionário redentorista, ou seja, ele é da Congregação do Santíssimo Redentor. Sua bênção, padre Evaldo. Estimo muito a sua participação e os seus textos. 19 de setembro é dia de São Januário, ou São Genaro. São Genaro, é italiano, né? São Genaro. Genaro! São Genaro, rogai por nós. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé através de terríveis torturas seguidas de morte. Segundo a tradição, Januário foi martirizado na época do imperador Diocleciano, no ano de 304. O bispo Januário foi preso com mais alguns membros do clero, sendo todos julgados e sentenciados à morte no espetáculo público no circo. Sua execução era mesmo para ser um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo, chamado para assistir. Porém, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. Segundo antiquíssima tradição, alguns cristãos, piedosamente, recolheram em ampolas o sangue do bispo Januário e o guardaram como preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. O sangue do mártir é guardado cuidadosamente na Catedral de Nápoles. Durante a sua festa, dia 19 de setembro, todos os anos, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes, nesta ocasião, a relíquia do seu sangue se liquefaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha, um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por tudo isto, o povo de Nápoles e todos os católicos devotam enorme veneração por São Januário, São Genaro ou São Januário. Até a história dessa linda cidade italiana, cravada ao pé da montanha do Vesúvio, se confunde com a devoção dedicada a ele, que nos protege das pestes e das erupções do referido vulcão. Reflexão. A vida de São Janaro ou São Januário mistura tradições e fatos. O que importa é receber deste santo o exemplo de amor e seguimento do Cristo a ponto de doar por ele o sangue do martírio. As tradições piedosas são apenas detalhes de uma existência dedicada à pregação do Evangelho. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a vossos pastores associastes São Januário, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedei-nos, por sua intercessão, suportar, por vosso amor, as adversidades e correr ao encontro de vós que sois nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha, ainda dentro da liturgia dominical, temos uma outra reflexão sobre esse domingo, a folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Vamos a essa reflexão, é curtinha, foi escrita pelo frei José Raimundo de Souza. É a reflexão sobre o 25º domingo do tempo comum, sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Espírito de grandeza e perseguição são atitudes presentes na sociedade do tempo de Jesus. Espírito de grandeza e perseguição. Também a nossa época é marcada por tais atitudes. Ser grande, ter poder, defender interesses pessoais em detrimento do bem-estar alheio. São atitudes egoístas daqueles que buscam a autorrealização, que vivem centrados em si mesmos e diminuem, exploram, escravizam, massacram pessoas e perseguem os que se levantam contra
os esquemas de opressão. A recomendação de Jesus é clara. É necessário ser simples, pequeno, humilde, servo que dá de si e coloca-se a serviço do reino, a fim de extinguir atitudes egoístas e esquemas coletivos que aniquilam pessoas e a vida em geral. Esse é, afinal, o primeiro, o discípulo fiel de Jesus, que promove a justiça e a paz. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, vem do hebraico, significa Deus onipotente. Peça e receberá, se for para o seu bem. E Maranata, como dizem os irmãos nossos, evangélicos ou protestantes, é do aramaico dialeto de Jesus a expressão Maranata. Os nossos irmãos evangélicos colocam a tônica na penúltima sílaba. Nós católicos falamos Maranatá, colocamos a tônica na última sílaba. Mas não importa, porque somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Temos que estar preparados, hein? Para recebermos o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude, para sempre. Já pensou? Viver como anjo na eternidade? Não haverá mais preocupação com tempo, com espaço, com comida, com bebida. É inefável, não tem como dizer como será essa vida. Em palavras humanas, não tem uma palavra para definir. O apóstolo São Paulo já disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Mas eu posso dizer para vocês que só entrará nessa vida eterna quem se arrepender dos seus pecados. E é isso que nós devemos fazer diariamente, só por hoje, graças a Deus, todos os dias. Perdão, Senhor, pelas minhas concupiscências, pelas minhas transgressões, pelas minhas omissões, pelos meus atos. Perdão, Senhor. Shalom Adonai, a paz de Cristo. Esperança e amor.